Boa noite, boa tarde, bom dia. Já a hora que vocês estiverem ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre se um livro precisa te prender a primeira página ou capítulo para que você continue ou não. Agora roda a vinheta. Para tema, leitor. Vamos com calma. Que é um negócio que você suspira, se derrete, fala assim, ai, que legal essa leitura. Justo, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, uma coisa gostosa você espalhar um pouco de ódio na sociedade, sabe? Uma bagunça confusa. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse tema, como vários outros que já conversamos sobre aqui neste programa, nós escolhemos por conta de um post que rolou no BookTweet semana passada e alcançou muitos RTs e foi muito comentado. E a boa da vez foi o post seguinte, de autoria de Al. Aliás, olá Al, tudo bem? Abre aspas. Opinião impopular ou não. Eu acho de uma besteira medonha esse papo do livro ter que prender na primeira frase, capítulo ou capítulo. O povo passou a ter preguiça de, sei lá, talvez ler para ver no que vai dar essa porra. E fica nesse imediatismo chatíssimo. Ai, pelo amor de Deus. Fecha aspas. E nós vamos dizer hoje se nós concordamos com ele ou não. E vamos falar se as nossas leituras atuais tiveram ou não esse efeito sobre nós, recentemente falando. Alguém quer comentar alguma coisa antes de eu seguir em frente? Não. Pode ir. Ok, então, vamos lá. Bora para os exemplos. A minha leitura atual é Pisque Duas Vezes para Morrer, do Wagner Newbert. Eu fui atraída por essa obra por causa do título. É bem óbvio, né? A pessoa que lê violência quase o tempo inteiro. E sim, ela me prendeu no primeiro capítulo, ou melhor dizendo, no primeiro microconto. Eu precisava ler algo assim depois da minha última leitura do mês passado, que eu larguei no meio, vocês ouviram sobre ela há alguns episódios atrás. Mas depois que eu ficar revigorada com esta leitura, eu volto para ela para conseguir terminar aquele livro que eu larguei. Esse livro, ele é uma coletânea de microcontos bizarros e assustadores. A cada microconto que a gente lê, a gente vai descobrindo finais que te levam a pensar sobre coisas que são inseridas no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, elas podem se revelar muito assustadoras. E ele é progressivo, ou seja, cada conto que se passa, mais assustador e mais bizarro vai ficando. Eu acho que essa é a vantagem. Por isso que ele empreende tanto. Mas é lógico que existiram outros casos onde um livro não me prendeu pela primeira página e eu acabei tendo que ir até uma certa metade do livro para perceber se eu ia continuar com ele ou não. Um exemplo rápido que eu posso dar aqui é O Iluminado. O Iluminado, assim como qualquer outro livro de Stephen King, possui essa digressão excessiva dentro dele, porque faz parte do estilo do autor. Então é um tipo de autor para o qual você precisa ter paciência, porque o susto não vem, muitas vezes, na primeira página ou no primeiro capítulo. O medo vai sendo alimentado ao longo do decorrer da história. E para que você sinta esse medo vindo, você precisa continuar lendo. Porque se você largar o livro no meio, você não vai sentir nada. Ou então, muito menos do que o autor pretende te entregar se você tiver a leitura por completo. Então, sim, nesse ponto, eu concordo com o Al quando ele diz que eu acho que é uma profunda preguiça quem larga o livro logo depois do primeiro capítulo. E eu passo a palavra para a Anne. Então, eu queria chegar aqui também com um negócio muito igual a Rai falou, mas eu acho que tem um contraponto também. Eu sou uma pessoa que na maioria das vezes, eu leio as coisas sem olhar a sinopse. Eu olho muito por cima das coisas, porque eu não gosto de tomar um spoiler assim e vou a fundo para ler.
Esse em específico, eu peguei uma indicação no TikTok. Sabe esses vidinhos que estão fazendo sucesso e tudo mais? E eu acabei vendo e eu decidi pegar o livro emprestado. Só que, assim, esse livro ele já tá há um tempo lá na listinha dos mais vendidos, na parte LGBTQIA+, que chama Ohana, da Isa, acho que Isa Feijó. Deixa eu só... Isa Feijó. Não Feijó, Feijó. Aí tá. Essa história aqui, ela vai contar a vida de 2 policiais. E eles 2 acabam se tornando grandes amigos e eles têm como se fosse uma grande família, com a parte do pessoal que eles trabalham, na equipe que eles trabalham. Eles são como um FBI. Só que fora do quartel deles lá, da polícia, esses 2 policiais, eles acabam mantendo uma relação ali, que até então não é romântica, é só realmente de amizade, só que eles meio que se tornam literalmente uma família, já que um deles tem 3 filhos, e aí eles acabam convivendo sempre com os 2, né? Eles vão um na casa da família do outro e tal. Aí esse amigo que não é o pai das crianças, ele acaba entrando em várias picuinhas com a mãe das crianças, sabe? Uma coisa bem assim, parece um casal, mas não é. Só que, a começar, este livro ele tem um grande problema para mim, que é que a autora não pensou direito quando ela foi construir os personagens. Aí você me pergunta, nossa, por quê? Porque os 2 personagens têm nomes parecidos. Então a gente tem o policial, que é o Andy, e o policial, que é o Alex. E eles 2 são o casal. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler ele um pouquinho depois que eu terminei Jantar Secreto, né? Que eu comecei a ler os meus mangás, aí eu falei, não, vou voltar para as leituras, os e-books. Aí comecei esse. Eu entrei numa combustão na minha cabeça que eu tava lendo assim, tá, beleza, ok, esse é o Andy. Aí o Alex falava e eu falava assim, mas não foi o Andy que falou? E eu comecei a ficar muito confusa, porque pra mim era... Um falava, e eu falava assim, mas não foi o Alex que falou isso? Não, foi o Andy. Porque é muito parecido. E ela tem uma construção que é assim, eles estão passando no primeiro capítulo por uma... como é que fala? Por uma situação de quase morte. Eles estão soterrados e eles estão conversando que, tipo assim, um deles, que é o Andy, né? Ele é muito pessimista, então ele fica assim, olha, tá vendo? Você é um idiota, você é um babaca, você coloca a gente nessas enrascadas e a gente vai morrer. Pronto, acabou. Aqui é o final da linha, não vai ter mais. Eu vou deixar os meus filhos para trás, e é isso, a culpa é sua. E o outro cara fica, não, para de ser besta, lógico que não, e tal. Aí é uma cena bonitinha. E eles começam a falar de segredos. Do tipo assim, nossa, quando a gente tomou aquele negócio que era alucinógeno, o que você pensou? E aí um não conta pro outro o que era. Aí fica meio que nisso. Aí você fica tipo assim, então os 2 já se gostam. Era esse o segredo dos 2. Aí o outro conta assim, o meu segredo é que eu sou bissexual. Aí eu fiquei já assim, como assim, minha filha? O que é isso? É isso aqui que você vai me apresentar no primeiro capítulo? Aí quando passa pro segundo, aí já começa a desandar tudo. Eu odeio essa quebra tão grande de tempo. A primeira parte da história que você começa a ler, ela se passa há 7 anos depois que eles se conhecem. Aí, a porra do capítulo no segundo, ele acontece 7 anos antes. É literalmente uma passagem de tempo de como eles se conheceram. E aí, eu juro pra vocês, esse capítulo, ele é completamente descartável. Não serve para nada. Porque é só pequenas cenas de tipo assim, 1 ano trabalhando com o cara. Aí é tipo assim, eles saindo pra comer e aí eles fazem um comentário idiota. 5 anos trabalhando com o cara. O que você falou, Alex diz, não consegui segurá-lo.
porque esse detetive aqui, ó, ele é um bosta. Tarará, tarará. Era o cara falando doente. Aí o Alex vai lá o quê? Dá um soco na cara do cara. Ou seja, não tem pra que estar ali. Aí agora que eu saí desse segundo capítulo, eu estou começando a andar. Mas a história não tá sendo tão boa assim. O que eu quero dizer com isso? É que eu entendo quando as pessoas ficam receosas com isso de tipo assim, ai, nossa, não gostei desse primeiro capítulo, tá sendo muito coisa. Porque às vezes a narrativa, o jeito que a autora constrói aquele mundo, o jeito que ela tá tentando de construir as coisas, não bate. Não é que a autora seja ruim, ou talvez seja. Às vezes o Só pelo problema que é você tá esse. me contando, eu acho que ela é ruim sim, tá? Desculpa aí. Parece que ela é ruim, assim, eu nem te conheço, autora, mas ó, parece que é ruim. Então, eu não sei. Ai, até porque não faz sentido toda aquela cena para depois, quando eles tem todo o capítulo que é descartável e eles começam de fato a estar no tempo normal, eles não estão apaixonados um pelo outro. Eles vão começar a se apaixonar. Aí eu te pergunto, para que aquela primeira cena e para que esse capítulo nada a ver que você me construiu aqui se eles não estavam apaixonados um pelo outro até então? Nada a ver, né? Então, é isso, gente. Eu queria. Não estou sendo imediatista. Inclusive, eu acho muito ruim o jeito que a galera tá tratando as leituras também, esses tempos, né? Como uma coisa tão rápida. Não é literalmente uma pessoa que lê rápido, é literalmente eu preciso comer isso aqui porque eu preciso falar disso, o hype tá passando e eu não posso deixar isso para trás. E aí é muito esquisito o que tá se tornando. Porque aí eu vejo obras igual essa dessa menina que claramente é uma coisa, uma leitura instantânea Wattpad. Então, o próprio formato e tudo mais, eu não duvidaria que isso é decorrência de alguma fanfic duvidosa. Que pode ter feito muito sucesso, mas ela foi obrigada a ter sua maior original para poder colocar aí na Amazon. Ah, certeza. Mas aí, pelo menos, ela colocou uns nomes que não são tão distantes. Pode Mas ter pelo sido menos. Harry e Henry, cara. Nossa, certeza. Mas me botou Alex e Andy. E aí eu estou confusa até hoje, gente. Eu leio esse negócio confusa ainda, pensando, meu puta que pariu. E eu tenho. Tem uma outras paradas ali no meio. É isso, às vezes eu acho que às vezes a narrativa, o jeito que a pessoa constrói a história, ela destrói o livro. Tipo assim, para você conseguir ler até o final. Sim. Então eu entendo, não acho que o primeiro capítulo vai te prender. Porque às vezes não é sobre isso. Entendeu? Porque você precisa. Não, às vezes você precisa de mais além daquele primeiro capítulo. Mas eu acho muito importante que a narrativa te prenda. Entendeu? Porque se o autor tem um bom jogo de palavras, eu vou tentar querer descobrir por que caceta esses dois tontos que vivem juntos, lava a roupa um do outro, seca a bunda na bunda do outro, mas não estão apaixonados. Isso foi só um jeito para dizer. Amiga, os caras dormem na mesma casa, dormem na casa um do outro. Toda sexta-feira pizza, de quase dividir a guarda das crianças. E aí, para eles, tudo bem. Tudo bem, né? E eu só fui ler esse livro porque no negócio do TikTok é assim: 2 policiais com medo de contar para os amigos que estão juntos. Aí é aquele molequinho dançando, sabe? Aí depois falando assim: os amigos achando que eles são casados há muito tempo e têm 3 filhos. Olhando a perspectiva do TikTok, o livro parece o quê? Muito legal. Um negócio que eu já quero muito ler. Aí você vai ler o negócio, é muito ruim. Não tem nada a ver. Acontece, né, tio? É isso, foi minha reclamação de hoje. Infelizmente, gente, hoje eu vim só pra reclamar. Agora a Yasmin pode começar a falar. Tá bom, olha só, eu vou ser a pessoa que vai falar absolutamente o contrário de tudo que você disse, porque eu sou a pessoa que, assim, a pessoa já não lê, né? Já não tem tempo para nada, nem para respirar. Então, assim,
Não que tenha que me prender, mas o mínimo que eu espero do primeiro capítulo, não, assim, que me instigue a continuar, entendeu? Porque, assim, eu não vou falar da minha leitura atual, porque ambas sabem qual é a minha leitura atual, que o que Sim. destoa totalmente de eu ter falado, não, porque eu tenho só querendo um negócio que eu não tenho tempo, né? Porque eu tô lendo o livro da Penélope Douglas. Ai, gente, eu tô tão decepcionada. Não queria falar nada não pra vocês. Olha só, eu não vou me justificar aqui. Eu sei que eu tô fazendo é errado. Eu peço desculpas, entendeu? Eu sei que isso que eu tô fazendo não é uma coisa legal, não é uma coisa que assim, vai me trazer coisas boas na minha vida, mas eu vou continuar, tá bom? Eu sinto muito. Então assim, você não pode reclamar se Deus te castigar depois, porque eu acho que nem o Lúcifer vai te aceitar no inferno depois dessa. Eu Sim. acho, Ele vai olhar na tua cara e falar assim, não, não, eu não. acho que assim, pra gente falar mal das coisas, a gente tem que ter, no mínimo, uma experiência breve sobre o que a gente tá falando mal. Olha, eu sou suspeita a falar disso, mas eu nunca precisei matar ninguém pra descobrir se era bom ou ruim essa sensação. A gente tá falando de entretenimento, tá? Não, eu nunca precisei assistir 365 DNI, o filme, pra dizer que era ruim. Eu vi as críticas do Seijinho e eu vi clipes do filme, então isso já serve, porque o filme todo é um clipe. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que eu tenho que ter essa experiência para chegar aqui coringando muito forte, entendeu? Vai ser uma coisa que vai ser uma adição interessante para o podcast em algum momento. Eu vou terminar esse livro. Eu não pedi isso pra você. Não foi você, mas enfim, voltando. Menina, o que é isso? Gente, juro. Eu não preciso ler o livro pra ver que não é ruim. Eu já li vários contos, é muito ruim. Olha Amiga, só. Mas e aí, o que você tá achando desse troço? Uma linha de diálogo, eu não tive tempo. Uma linha de diálogo. Aí ela já fez questão de botar no Scooby, galera, pra gente conseguir ver. Não, olha só, eu li a primeira folha, porque só tem diálogo na primeira folha. O livro começa com diálogo, não tô nem zoando, ele começa com diálogo. Ai, meu Deus. Continua, vai. Enfim, eu não vou falar de Corrupt hoje. Eu não vou falar sobre isso hoje, nem amanhã. Então, assim, eu vou falar sobre Canção de Niná, calma aí que eu tenho que ler, da Leila Slamini, não sei pronunciar o nome dela. Mas, assim, o que eu quis dizer, tipo assim, o primeiro capítulo me instigar a ler o livro é a primeira página que tem desse livro que eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui para vocês, que eu sempre penso nisso. Vou falar aqui, ó. O bebê está morto. Bastaram alguns segundos. O médico assegurou que ele não tinha sofrido. Estenderam-no em uma capa cinza e fecharam o zíper sobre o corpo desarticulado, que boiava em meio aos brinquedos. A menina, por sua vez, ainda estava viva quando o socorro chegou. Resistiu como uma fera. Encontraram marcas de luta, pedaços de pele sobre as unhas molinhas. Na ambulância que a transportava ao hospital, ela estava agitada, tomada por convulsões, com os olhos esbugalhados. Parecia procurar ar. Sua garganta estava cheia de sangue. Os pulmões estavam perfurados e a cabeça tinha batido com violência contra o cômodo azul. Esse é o primeiro parágrafo do livro, a primeira folha do livro que tem. Então, assim, eu pego isso como um exemplo, que eu falo pra vocês, você me pergunta se eu lembro alguma coisa desse livro quando eu li, eu falo pra você, não, mas eu li tudo. Então, assim, eu lembro que o livro é muito bom, mas se você me perguntar a história, eu lembro que a babá é problemática. Mas, assim, você já deu pra ver que ela é problemática no início desse parágrafo que eu falei pra vocês. Mas, assim, é um negócio que te instiga a continuar, entendeu? Então você vai ler isso daqui, você vai falar, caraca, o que essa mulher fez? Ela matou uma criança e um bebê recém-nascido. Essa mulher, o que ela fez? Aí você vai lá e você vai ler, entendeu? E isso vai ser uma coisa que vai te instigar para você saber que foi apresentado, né? Porque a babá, pelo que eu lembro, ela é apresentada como uma pessoa super cool e legal, e você vai ver, olha o que essa mulher fez, o que aconteceu com essa mulher pra ela virar e matar um bebê recém-nascido, entendeu?
E é isso que eu tô querendo dizer. Não necessariamente o primeiro capítulo vai te prender, mas eu espero que ele me instigue a continuar. Porque assim, pra que eu vou continuar, vou me forçar a ler um negócio, a não ser que você esteja lendo Penélope Douglas, então você já sabe que você tá se metendo. Mas por que eu vou me forçar a ler um negócio que desde o primeiro capítulo não me instigou a continuar? Tipo, foda-se, sabe? Além de você talvez ser masoquista, que provavelmente é o meu caso. Mas assim, entenderam o meu ponto? Eu só quero dizer que não necessariamente imediatismo de prender, mas eu entendo a pessoa que, tipo, ela, não me interessou depois do primeiro capítulo, eu vou me forçar pra quê? Sabe? É aquilo, não, mas fica bom depois da página 300. Igual eu falei pra Sally de Fear Villains que ela não tava gostando. Porque, cara, assim, se a pessoa não gosta, a gente já começa assim que não necessariamente o primeiro capítulo de todos vai te prender. Esse primeiro parágrafo que eu citei aqui pode ter interessado muito, sei lá, a Rai, que gosta desse tipo de conteúdo. E não tanto a Anya, que não gosta tanto desse tipo de livro, sabe? Não é uma regra. Não tem como o que 100% vai prender uma pessoa vai prender outra. Mas eu espero que, tipo, pelo menos um pouco da proposta do que é o conteúdo todo do livro tenha um pouco no primeiro capítulo. Porque tem tanto livro que o primeiro capítulo não vai pra porra nenhuma. Então, esse é o meu ponto de vista, sabe? Não é necessariamente imediatista, só que, assim, a gente tá num período de tempo que, tipo, tempo vale muita coisa. E leitura é um negócio que pega muito. Então, você tá se propondo. Assim, existe uma grande diferença entre você ir assistir um filme ruim, que é tipo 1h30 do seu tempo. Realmente tem gente que lê livros enormes em menos de 1h30, mas enfim. Ou você pegar um livro de 400 páginas, 500 páginas, e ficar se forçando para ler ele por vários dias e for um negócio tanto faz, o que você já sabia no primeiro capítulo, mas você se forçou. Eu entendo muito o raciocínio dessas pessoas, porque querendo ou não, a gente tá num negócio muito de. A gente não tem tempo pra nada, então qualquer coisa que tu para poder fazer tem que valer alguma coisa, entendeu? E o capitalismo segue destruindo a mente humana. Não tem o que fazer, gente. Tipo assim, reclama do sistema, mas a gente ainda tá dentro do sistema, entendeu? Então não tem Não tem como sair, velho. Então. Sem reclamar, porra. Exato. Então, o fato de ter tanto e-book, tipo, agora tá essa febre de audiobook, tá ligado? É muito reflexo disso. Tu tá ouvindo o livro, tu tá trabalhando. Sabe? Eu li Metamorfose só por causa disso. Então, Querer te forçar a ser produtivo a qualquer custo, não importa como. Sim. exato. Tipo, eu tô falando com vocês aqui agora, eu tô abrindo o Word pra poder fazer o trabalho pra entregar amanhã. Tá ligado? Eu não tô nem falando. Mas é sobre isso. Ok, vamos lá. A última parte da pequena thread que Eal fez para inspirar esse nosso episódio tinha a seguinte conjuntura. Abre aspas. Se tiver um X no começo, eu descarto logo. Irmão, um dos melhores livros que eu já li tem um começo chatíssimo, um enredo lento pra caralho, mas aí precisa daquela coisinha, o desenvolvimento, sabe? Aquilo que as pessoas não ligam mais, porque só querem livros menores e imediatos. Fecha aspas. E nós vamos agora para testar se esse que a Audi achou aí é real ou não para nós. Se realmente existe uma situação que, se ela aparecer logo no início do livro, nos faz abandonar imediatamente ou não. E se já existiram situações que valeram a pena insistir mesmo quando o início não nos agradou. Bom, começando por mim. Eu acho que eu já falei aqui da minha experiência lendo a Dona Silvia algumas vezes. Quando eu falo Dona Silvia, eu tô falando da autora Silvia Day, tá, gente? E a Dona Silvia foi uma experiência aqui que, tipo... Cara, não tem como eu falar pra vocês, eu tenho que demonstrar. Peraí, só um minutinho.
E lá vamos Lá vem história. E que fique claro que eu tô abrindo e lendo. Eu não tô mentindo, eu não tô inventando, eu só tô abrindo e lendo. Quem tiver o exemplar de toda a sua aí, abre pra você ver que eu não tô mentindo. Que é exatamente assim que ele começa. A gente devia ir até um bar e comemorar. A ligação enfática do meu amigo Kerry Taylor, com quem eu dividia o apartamento, não foi nada surpreendente. Ele estava sempre disposto a comemorar, mesmo quando as coisas mais insignificantes. Sempre considerei isso parte de seu charme. Essa é a página número 1, vamos dizer assim, a página que abre o capítulo que é de sumário e enrolação de diagramação. Aí você me pula 10 páginas. Sem zoeira, eu não tô brincando. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enrolação, 7 enrolação, 8 enrolação, 9, 10. 10 páginas certinho. E eu vou ler a última parte dessa página só. Ah, não. Eu só poderia estar sob uma maldição. Uma rápida sequência de imagens passou pela minha mente, mostrando as mil maneiras como eu poderia tropeçar, cair, escorregar ou me esborrachar na frente daquele deus do sexo ao longo dos próximos dias, semanas ou até meses. Olá de novo, ele murmurou, e a vibração de sua voz fez meu corpo todo se enrijecer. É um prazer topar com você, Eva. Ou seja, demorou 10 páginas de enrolação atrás de enrolação. E essa enrolação de qual eu estou falando é a apresentação da personagem. Porque se você ignora essa enrolação que eu acabei de falar, você já cai em cima da cena onde ela literalmente cai em si e percebe: meu irmão, o maluco que eu fiz derrubar café, quase causei nele uma queimadura de 2º grau, fiz ele derramar os papéis que ele estava segurando, fiz ele passar uma vergonha do cacete na frente dos empregados dele, ele vai ser meu chefe. De hoje até Deus sabe quando. E ao invés de eu pensar que eu quero ser uma boa funcionária, eu tô pensando quanto eu quero dar pra esse cara. E eu acabei de começar esse trabalho. Se viadei, meus amigos. Se vedei. Então é isso. O que eu tô querendo dizer apresentando isso pra vocês? É que realmente precisa ter o desenvolvimento. É que realmente precisa ter uma certa enrolação no meio dos fatos. Porque se não tiver, vai ficar mais estranho do que já é quando é entregue isso na tua cara logo de início, tá ligado? Porque como tu vai explicar essa situação se anteriormente a Dona Silvia não tivesse dito para nós que a Eva estava no estágio de uma vida onde ela tinha desacreditado de tudo e só queria curtir a vida doidado? Para ela pensar sobre isso no primeiro dia oficial de trabalho dela, é porque o negócio tá muito crítico para ela. E ler isso de imediato, sem passar pelo desenvolvimento dessa personagem antes, pode ser muito mais estranho do que parece para vocês. Então é isso, a minha dica fica aqui. Se vocês forem ler se vai ter qualquer autora do estilo dela, esperem, leiam, mas leiam devagar. Porque se vocês forem ler rápido e falar assim, vou pular essa parte, vou pular essa parte, vou pular essa parte, e vou para a próxima cena, será que realmente importa? Vocês vão se acabar numa cena que vocês falam assim, eu não tô entendendo porcaria nenhuma, como isso que chegou aqui? Entendeu? E não é uma boa experiência isso. Tô falando por experiência própria. Eu fiz isso. E deu errado. Eu acho mais bonito assim, você só dando uma mesmo do que você ficar pulando parte, sabe? É que assim, mesmo que tem muito. Olha, só um comentário sobre. Já que eu já comecei a falar aí meio grossamente, passando por cima da Anne. Não, é sério. Se eu fosse descartar esse livro logo na primeira página, eu ia descartar ele só por causa da primeira frase.
Quer ser do primeiro parágrafo, como eu já disse, eu acho que isso é parte do seu charme. Charme é um cacete, o teu amigo não tem nada pra fazer, então ele quer beber. Não é charme, é simplesmente eu não tenho nada pra fazer, cara. Sim, eu acho que não necessariamente chato. Tem uma diferença entre você ser lento e você ser chato, sabe? Tipo, cara, eu não quero citar Vitória Schwab aqui, então eu vou citar Leigh Bardugo. Assim, Leigh Bardugo, ela tem uma escrita lenta, sabe? É um negócio devagar, entendeu? E, assim, Six of Crows é a melhor duologia, uma das melhores duologias que eu já li. Então, tipo, não, cara, não necessariamente você ser lento, você ser chato, entendeu? Pode ser uma coisa, aquilo que eu falei. A gente está querendo muito, não vou dizer compensar a mediocridade, mas compensar a mediocridade. Porque, assim, não é porque o negócio é lento que ele não pode ser instigante, ser interessante, entendeu? Exato, tem isso aí também. Porque, assim, a gente pega, tipo, por exemplo, eu vou pegar aqui aquele contrato com o Rei Elfo, que é um nome muito ruim, que era o livro que eu tava falando. Cara, assim, eu não abandonei esse livro, tá? Eu vou terminar ele. Ele é um livro bem qualquer coisa, sabe? Tipo, se você leu uma fantasia, umas 4 fantasias na sua vida, você já leu esse livro. Se você leu a Cotar, você já leu esse livro. Mas assim, ele começa, tipo, de uma forma interessante. Tipo, ele apresenta a protagonista. Eu não vou saber o nome dela, vou falar o nome dela pra vocês, eu não vou saber o nome dela pra vocês. Mas eu sei o que acontece, que assim, que ela é uma herbalista e assim, que ela tem um grande talento com essas ervas e ela é a médica principal, já começa o par romântico do triângulo amoroso entre grandes aspas desse livro se apresentando também, que eles eram amigos, isso tudo não é o primeiro capítulo, mas são os primeiros. Então, assim, que eles eram amigos e que tem uma coisa de que a cada sei lá quanto tempo o rei elfo ele vem e pega uma das meninas que é para ser a rainha e tal, e ir pro reino deles, que fica perto, que tem uma barreira, e é bem acotar. É bem. Se você leu acotar, você tá falando, nossa, tá muito acotar. É porque é mesmo. Mas, tipo assim, já dá mente a proposta do negócio, e, tipo, eu vou dizer pra você que tem um desenvolvimento, sabe? Tipo, mais do que acotar. Sem xoxar acotar, tá bom? Mas tem um pouco mais. E, tipo assim, mostra o relacionamento dessa protagonista com o cara que é o melhor amigo dela, e você já vê que ele é meio tóxico. E aí, quando o Rei Alpha aparece, você vê que ele ainda é muito, muito, muito tóxico. E a única coisa que eu achei meio chato desse livro é que demorou. Quer dizer, não que demorou para ela anotar. Na verdade, foi muito rápido e foi resolvido um pouco rápido demais também. Então, isso foi também uma das coisas que me afastou do livro. Mas é aquilo que eu falei, tem esse desenvolvimento até o Rei Elfo chegar e não foi uma coisa chata, sabe? Tava coisas acontecendo, tinha aquele medo das pessoas de o que vai acontecer? Porque ele vai levar todas as meninas e se uma humana passar pela barreira, ela morre. Entendeu? E assim, não foi uma coisa chata. O livro é medíocre, é medíocre. Eu vou recomendar ele pra alguém? Não. Mas é aquilo, ele não foi chato, sabe? Então, não é que não seja difícil, né? Eu não sou escritora pra falar que é difícil o que deixa de ser. Mas, assim, o melhor livro que eu li foi lento. Isso não é ruim, você ser lento. O problema é você ser chato, sabe? Se tá acontecendo alguma coisa, show, tá ótimo, show de bola. Maravilhoso, continue. E assim, eu falei agora de uma coisa que eu tolero, que é você ter uma enrolação, que na verdade é a apresentação de um personagem. E agora eu vou adiantar uma coisa que eu não tolero para passar direto pra Anne. Aliás, eu tenho uma lista dentro da minha cabeça de coisas que eu não tolero no início do livro. Mas, tipo, é muito mais fácil eu desistir de um livro por causa de uma capa ou de um título do que eu desistir por causa do que eu li logo que eu abri. Porque se eu já tive o trabalho de abrir esse livro, é sinal de que teve alguma coisa ali no meio, só do título apresentado ou da sinopse, que me fez querer ficar para abrir essa história.
Mas existiram casos onde o começo me desagradou muito, mas o final compensou por tudo isso. Por exemplo, Dexter é uma série que traduz essa frase muito bem. O início dessa série, quando você vai ler essa saga, ela não tem o início mais impactante do mundo. Ela é um suspense que abre com uma entrada pela cabeça do assassino, que também é o protagonista. E se você não tiver a paciência necessária para você ver o sangue jorrando logo no final desse livro, você vai achar chato pra caraca a forma como o Jeff Lindsay escreve, porque ele faz uma espécie de investigação policial por dentro da cabeça e da vida sentimental do Dexter, que se você não estiver pronto para isso, você vai querer pular metade do livro só pra ver ele matando gente, porque é pra isso que importa pra você. E não é só sobre isso, essa saga. E eu sou geralmente o tipo de pessoa que abandona muito o livro quando o livro me diz muito sobre sentimento e não me diz sobre qual é o foco. Porque se o livro quer focar em sentimento, ok, apresente-me isso desde o título até a capa e a sinopse. Se o livro não quer focar no sentimento, por que você começar abrindo com isso? É a pergunta que eu faço sobre o autor. Se o livro abre me dizendo eu sou alguém infeliz, você tem que permanecer infeliz até a primeira metade do livro para mim. Se você abre o livro dizendo eu sou infeliz, na 10ª página você está pulando de alegria que nem uma criança com muito açúcar no organismo, eu vou achar esquisito pra cacete e vou largar essa merda. Não adianta, eu tenho um senso de descrença horroroso. Eu perco muito rápido. Outra coisa que eu não consigo tolerar é o início do livro. É um livro de fantasia. Aí você vai lá abrir essa bênção, igual esse livro de fantasia de gente branca que eu tava lendo aqui. Mas a autora é branca, a personagem principal é branca, é a fantasia de gente branca. Que nome isso aqui que eu dei? Entendeu? É isso. Between Ink and Shadows. Essa vagabundagem aqui. Ela começa abrindo com a... Eu esperava um livro de fantasia jovem adulto que me fizesse viver uma aventura mesmo que simples, tivesse umas batalhas ali no meio e alguma coisa importante a ser escrita, porque senão, porque teria tinta na porcaria do título, né? Mas não, a menção da autora me começa com uma enrolação desgraçada, me apresentando o trauma geracional da personagem, que ela tem daddy issues. Aí a autora vai apresentar o porquê que ela tem um trauma com o pai dela, e ela demora umas 35 páginas para isso. E é o livro que eu peguei em inglês. É a minha segunda língua. Eu sei falar? Sei. Eu sei ler? Sei. Mas eu fico facilmente entediada lendo inglês quando a pessoa não vai direto ao assunto. E essa altura não foi direto ao assunto. Ela me enrolou bastante do jeito que eu falei assim, cara, eu não quero mais saber quem é a Nimona. Eu quero que alguém degole a Limona. Porque eu já tô de saco cheio da Nimona. Se falar que o nome dele é ruim. Limona. E se tem uma coisa que eu detesto, é personagem com nome ruim. Se o nome do teu personagem é ruim, minha filha... Amiga, eu tenho um quadrinho com esse nome. Nimona, cara, é inconcebível pra mim, desculpa. Mas assim, O meu lado xenofóbico ataca nessa hora, eu não consigo, entenderam? Então, assim, eu passo pra Anne, se lembrar de fazer alguma coisa e depois eu volto. Cara, eu acho... A Rai puxou um ponto muito bom, que foi esse negócio do tipo assim, se você não curte esse negócio no Dexter, puta, vai pra outra coisa que isso não é pra você. Às vezes, um livro não é pra você mesmo. Tipo, ou não é o momento pra você ler. Eu já sobre a Bianca Brianes, é uma autora que eu gosto muito. Hoje eu leio tudo que essa mulher escreve, tudo. Se ela botar uma lista dela aqui, ó, do que ela vai comprar no mês, eu vou ler com tanto amor e carinho que eu não sei o que é em mim. Mas quando eu comecei a ler ela, eu tive muita dificuldade. Porque, assim,
Ela tem um estilo de escrita que é muito dramático. E ela fala muito sobre sentimentos. E todos os livros dela são cheios de gatilhos e ela não te poupa deles, entendeu? Tudo que o personagem está sentindo lá, em decorrência desses gatilhos, você acaba absorvendo aquilo, porque ela não te poupa do que aquilo fez pro personagem. Então, tipo, várias situações onde o personagem passa por muitas coisas traumáticas e causam pequenas cicatrizes no personagem, você consegue sentir. E ela sempre cutuca a ferida ali para você sentir o que ele está sentindo. Para você entrar nesse estilo de escrita, você demanda um tempinho. E no primeiro livro, eu gostei muito da personagem principal e do cara. E o que é bem esquisito, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um lance com o principal que eu só preciso de 2 páginas para eu odiar a personagem principal. E normalmente é a mocinha. Nossa, eu não sei, me ataca um negócio de misoginia. Não sei se é isso, mas personagem feminina tem o poder de me irritar facilmente. E a Viviane foi o contrário. Eu tive um bom. Eu acho que eu tive muito mais empatia sobre ela para poder entender o que ela estava passando e que algumas coisas que ela fazia eram justificáveis por tudo que ela estava passando. E é muito interessante ver porque ela é uma personagem que ela entra naquele estereótipo muito merda de menina nova que parece mais velha, sabe? Tipo, nossa, você com certeza não tem essa idade, você é muito além da cidade, sabe? Porque, se não me engano, ela tem 18 ou é 16 no primeiro livro. Enfim, o ponto não é este. O ponto que eu quero dizer é que, assim, o primeiro livro, ele foi e desenvolveu muito bom pra mim, porque eu me identifiquei com os 2 personagens ali. Eu gostei, eu falei assim, pô, vamos pra isso. Quando eu passei pro terceiro livro, né? Porque tem um segundo livro que é do mesmo casal de personagens. E eu li depois, porque a tonta não percebeu que, na verdade, tinha mais um livro do casal. E aí eu fui direto pro terceiro livro. E aí a gente é apresentado a Clara, que é uma das amigas da Viviane, do círculo deles de amigos. Aí quando passou pro dela, eu gostava muito do mocinho, mas eu não gostava muito dela. Porque eu acho muito errado falar isso, tá? A Bianca, ela conseguiu o poder de transformar uma pessoa que tinha problemas psicológicos e ela passa o livro inteiro com sabendo que ela tem esses problemas, sabendo que ela precisa tratar, e ela não abraça ajuda. Então, boa parte do livro ali, você fica com aquela impressão de que a personalidade da Clara é a depressão que ela tem e os traumas com a mãe. E isso é uma merda. Juro pra vocês, eu não queria ter essa impressão, porque ninguém é a sua síndrome. E a autora conseguiu dar essa coisa. Mas aí nós ficamos no quarto livro, que é da puta da Branca, que aí a autora dá um esqueminha de tipo assim, olha, com quem ela vai ficar, porque é um triângulo amoroso. Aí você fica naquela, ó, com quem ela vai ficar. E eu simplesmente odeio a Branca. Odeio com todas as forças do meu ser, eu odeio a Branca. Então, quando eu li a primeira vez, eu não passei do 5º capítulo. E eu larguei o livro. Só que ela publicou o 5º livro ano passado. E aí eu me forcei depois de um tempo. Falei assim, não, agora eu vou ler. E aí eu sentei novamente com o livro e consegui finalizá-lo, mesmo odiando a Branca. E mesmo torcendo para que ela ficasse sozinha, que os outros 2 meninos arranjassem outras respectivas mulheres, ou ficassem juntos e largasse esta mulher que é um inferno, uma pessoa amarga, uma pessoa chata, uma pessoa sem futuro, entendeu? Tudo isso, muito péssima. Coitada, até a autora, eu marquei a autora no negócio, falei assim, muito bom. Pena que tem um bom final feliz pra Branca e eu não queria. Pedir desculpa, claro, né? Porque você é muito babaca você chegar na autora desse jeito. Enfim, eu acho que há tempos onde um livro se encaixa para aquilo que você
quer no momento e outros livros que não. Não acho realmente que você tem que se forçar a ler um livro se você não tá curtindo. Larga, vai ler outra coisa, lê o que você tá a fim de ler. Se por um acaso sentir vontade de, agora aquele livro que eu não gostei, não estava gostando, me pareceu mais interessante, aí você senta, lê, tira suas dúvidas, vê se realmente você gosta daquilo e tenta ler, porque eu também acho que é um pouquinho sobre isso de tempo. Você vai ficar gastando dias para ficar se arrastando numa leitura, não gostar, e não gostar não pelo que está escrito, mas por todo esse cansaço que você fica tendo de estar lendo aquele livro e não estar saindo do lugar. Vai para frente, lê outra coisa, vai ler um quadrinho, vai ler um outro livro de uma autora que tu curte, que você consegue ler de uma forma não é rápida, mas é uma atrás do outro, sabe? Essas autoras tipo de romance de época. A própria Bianca, que tem 30 livros, assim, de séries, assim, seriadas. Que tem muita gente que adora. Aí você vai, senta, lê os 30 livros, tá ali pra ti, tá ótimo, e é isso. Porque ficar se prendendo numa leitura, realmente, só pra dizer, eu li, não dá. Acho que não compensa. Não é isso que é a leitura também. Eu quero espirrar um segundo. Que eu aprendi sendo apresentadora desse podcast foi o seguinte: apesar de eu ter uma rejeição clara a certos tipos de títulos, eu sou uma pessoa que escolhe muito o livro pelo título. É o meu ponto fraco, gente. Se o título do seu livro é ruim, eu vou descartá-lo. Eu tenho esse problema. Se eu achar que o título é ruim, eu nem passo perto da sinopse. Então, assim, eu sou amiga da Anne há 3 anos. E a Anne sempre lê alguns livros cujos títulos são pavorosos. Sim. E algumas vezes, em um péssimo título, se encontra uma ótima sinopse. Não é à toa que depois desses 3 anos de amizade, alguns dos livros que ela leu foram parar nas minhas listas. Sério? Sério. Só que os títulos continuam sendo ruins. Mas a sinopse é boa. Então é o negócio que eu falo pra vocês. Eu realmente não tolero títulos do nível de Seduza-me, Capture-me. Todos os títulos reais, tá, gente? Estilhaça. Não, Estilhaça-me pra mim é tranquilo perto disso, porque Estilhaça-me eu quase comprei por engano há não sei quantos anos atrás, achando que era um livro sobre assassinato. Aliás, eu tenho uma lista de livros que eu quase comprei por engano, porque o título me enganou. Mas isso é papo para outro episódio. Uma Virgem para o Senhor. Esse título é real, não tô zoando. Esse, inclusive, é um daqueles títulos que tem vários livros com o mesmo título, várias capas diferentes e várias autoras, mas é o mesmo título. Mas todas as capas parecem uma com a outra. E é tipo um negócio que eu falo assim, meu irmão, mas pra quê? Você ficar reproduzindo o mesmo título a vida inteira. CEO Indomável, Meu CEO Mágico, a secretária do CEO, uma grávida para CEO, e assim vai por consequência. Não são todos da mesma autora, eu juro por Deus. E eu tô falando, gente, eu tenho tolerância zero para esse tipo de título. Se o livro tem esse tipo de título, eu descarto. Eu não consigo pensar 2 vezes. Eu não consigo, eu tenho bloqueio. Mas eu entendo que se você tiver um título péssimo e uma sinopse que presta, talvez eu me leve a ler o seu livro. Então é o que eu peço a vocês autores que veem esse episódio. Se o seu título for um negócio que você vai falar assim, isso aqui vai desmotivar a raiva, eu ainda quero que ela leia, invistam na sinopse.
Pra eu ter alguma coisa ali que eu falar assim, olha só que legal. Realmente, é um negócio que eu realmente, talvez um dia, não sei. Hoje não, mas quem sabe amanhã, né? Eu consiga ler essa coisa, essa manifestação de outro mundo, entendeu? Porque assim, por exemplo, existem títulos que não são nada interessantes ao primeiro olhar, mas revelam livros muito bons. Eu não gosto do título de Jacobite. É um título pra mim que tanto faz. É um bagulho tipo, venha, que caraca é essa? Mas a sinopse do bicho é boa. Então eu coloquei na minha lista de compra. Sério? Entendeu? Eu vou comprar essa merda. Depois da série passar o episódio Eu pretendo comprar a série, porque é um tipo de livro que eu leio facilmente. Caraca. Mas se eu fosse ser levada só pelo título, eu ia falar assim, caralho, que eu vou ler um bagulho que parece um título infantil esse negócio. Uhum. A capa de acabar é bonita, Bé. Pois é, mas eu vou comprar a sinopse, entendeu? Então, assim, eu não tenho expectativas muito altas com essa série, mas eu acho que o enredo dela me atrai facilmente. Não, assim, não. E existe um grande problema nas pessoas hoje em dia, como a Amy estava falando há minutos atrás, que o imediatismo do TikTok, de outras redes sociais, fez com que elas não quisessem gastar tempo com algo que elas antecipam-se de que vão detestar. E isso eu entendo. Acontece comigo também. Seria hipócrita da minha parte até dizer que não acontece comigo esse problema. Só que, tipo, essa história do hype, eu vou ler um livro pelo hype, esse hype tem que me alimentar em 10 segundos ou em 10 páginas, senão eu largo, vai privar vocês de certos autores. E eu tô dizendo isso por experiência própria. Porque vocês que foram ler Stephen King pelo hype, vocês se fuderam. Nossa, se fuderam mesmo. Pegou It pensando que é igual o livro, se lascou de verde e amarelo. Se tu foi atrás do velho caçando medo logo na primeira página, tu foi atrás do velho caçando o susto, tu foi atrás do velho caçando eu quero ver sangue logo no primeiro capítulo, você tá caçando o autor errado. Eu posso, como leitora de terror, te dar uma lista de autores certos para você caçar se é isso que você quer. Mas esse cara não é o Stephen King. Leia Ramon. É isso. Não é. E se você for nele por causa desse hype, amigo, você tá fudido. Não faça isso com você mesmo. Por favor, não faça isso. É a mesma coisa, é o mesmo processo, é o mesmo acabouço de você ir atrás de Silvain Reinhardt por causa das cenas de sexo. Vai esperar sentado e bota uma almofadinha na cadeira. Ah, mas também esse lance aí de ficar Senta. esperando o sexo, amiga, eu já não tô esperando mais nada. Começaram a putaria aí dessa... Eu tô falando de um dos meus autores favoritos, quando o assunto é romance. É o Silva. Sim. E amiga. eu tô falando isso pra sentar e bota uma almofada embaixo, porque vai demorar sim. Ele é especialista em slow burn, cara. Aí é um negócio que eu não gosto. O feitio desse cara é criar slow burn. Ele até quando ele escreve romance sobrenatural, ele investe no slow burn. Então espera sentado. Não vai querer pular mais da metade do livro para chegar logo na cena de sexo, porque você vai se arrepender, porque você vai perder muita coisa. Porque o Silvain não escreve só sobre isso. Não, olha só, tudo bem, mas existe uma grandíssima diferença do slow burn para o caraca, que saco que tá isso aqui. Tá bom? Porque assim, a gente tem. Cara, do jeito que eu te conheço, você é do tipo que se você pegar um dia, eu espero que isso nunca aconteça, porque eu tenho certeza que isso vai dar uma briga muito feia. Se você um dia pegar o Inferno de Gabriel para ler de verdade, a sério, você vai largar na página 25. Eu vou me irritar. Não, mas tipo assim, é porque
tipo assim, eu já li. Eu vou falar de fanfic porque fanfic tem muito negócio. Ai, vai ser rápido. Cara, eu já li, tipo assim, fanfic que ela tem, sei lá, 60 capítulos. Tipo, no 40 o casal ainda não tava junto. Eu desisto. Mas eu tinha muito Eu não perco meu tempo com isso, não. Aí, tá vendo? É disso que eu tô falando. É nesse nível, entendeu? É disso que eu tô falando. O Silvain, ele fez uma coisa no primeiro livro dessa saga, que ele falou assim, mano, a minha personagem principal, a protagonista, ela é um saco. Ela é uma chata de galocha, ela não tem nada. Mas o meu protagonista, o homem, o carro-chefe desse livro, o cara que leva o nome no título, ele é o cara. E pra você conhecer o cara, você demanda precisa um conhecer tempo. a coisa. A qual ele vai se apaixonar, porque ele vai falar assim, meu irmão, como você vai se apaixonar por essa garota? E ele vai te responder, gente, então. Traumas. Longa história. Traumas. Longa eu história. A história é longa. Vem, senta, vamos que eu vou te contar. E o Gabriel vai te contar a história. Mas, assim, é por isso que eu falo, esse livro é narrado em terceira pessoa, mas se ele fosse narrado em primeira pessoa e o Gabriel narrasse, esse livro ia ser um caos. Não, cara, tipo assim, tem diferença entre o seu romance ser uma construção lenta e o seu romance ser expressão de linguiça chato pra caraca. Entendeu? Acho que 40 capítulos eu exagerei um pouco, mas tipo, demora por causa de ficar junto. Tem motivo, entendeu? Mas assim, quando vem aquela porcaria de fanfic de cento e pouco capítulo e o casal fica com aquela palhaçada chato pra caraca, tu vê que tá demorando pra ficar junto porque o autor tá enchendo uma linguiça, mas a linguiça, ela tá enorme. E ela não tem mais o que encher, mas o autor continua enchendo. Aí eu quero que você vá tomar no seu cu, tá bom? Porque assim, é muito chato, é muito frustrante. Eu vejo, sabe o que eu lembro disso? Na época que eu estava lendo os quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, quando eu era muito. A Mônica Cebolinha. Ferro, velho. Mas é diferente, Yas. Porque assim, se você parar pra pensar. Deixa eu terminar de chojar, deixa eu terminar. Olha, eu estava lendo os quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, saiu aquela porcaria daquele quadrinho do casamento, e aí os 50. Aí no próximo quadrinho eles já estavam com aquele fogo no cu de ficar brigando o tempo todo. Eu falei, foda-se vocês, eu quero que vocês explodam. E eu parei de comprar. Eu tenho todos os quadrinhos até hoje. Eles sobreviveram ao incêndio do meu quarto, mas eu nunca mais comprei. Eu tenho a edição 50. Eu também tenho. Eu queria ter comprado a Umbra, mas eu já tinha parado de comprar, já tinha me revoltado. Aí eu comprar. Então, mas isso aqui, tudo bem, a gente tem a diferença que, cara, são quadrinhos, e querendo ou não, vai isso, sabe? Isso acontece muito. Mas você entende que enche o saco. Enche o saco, fica aquele, a gente briga e separa, a gente separa e volta. É por isso que eu Peraí, isso não é uma música sertaneja, isso? É. Pior que é. É uma música do Safadão. Exato. E eu odeio isso, desse a gente separa e volta, quando não, tipo assim, o negócio não tá finalizado. E assim, eu gosto de, tipo, plot de misunderstanding, plot de miscommunication, eu gosto de, mas a gente vê que o final vai terminar, entendeu? Agora tem uns livros que não, entendeu? É por isso que eu abomino. Tenha dó, Yasmin. Você gosta de negócio que o casal não conversa? Eu gosto quando o casal ele entra naquele Eles mal precisam entendido. conversar, gente. Vai ficar igual duas crianças birrentas brigando o tempo inteiro. Pelo amor de Deus. Quando é só simplesmente o mal entendido que causa aquele desconforto, beleza. Agora, o da communication é foda, amiga. Vem cá, o mal entendido vem de quê? Da onde que vem o mal entendido? Porque, às vezes não é isso. Às vezes não é isso. Às vezes é só duas crianças birrentas mesmo, com 30 anos nas costas. Um jogo do amor e ódio, outra coisa. O miscommunication que eu tô querendo dizer é, por exemplo,
aquele negócio de, tipo, a pessoa sente ciúme de um negócio que não tem, aí ela não fala, e ela fica triste, e aí só que ela não comenta, e aí é por causa que ela entende outra coisa, e aí essas coisas assim, entendeu? Não necessariamente de falta de comunicação, mas todo mal entendido meio que vem de falta de comunicação, mais ou menos. Eu não sei se eu me fiz entender, provavelmente não, mas o que eu quero dizer aqui, não é que eu gosto que o casal não Ai, que converse. pariu, cara. Criadora de angst. Então, assim, quanto mais angst, melhor. Então, assim, Esse eu curto também. Mas eu queria fazer uma pergunta para fechar o podcast hoje. Ok. pode. Rayane, que livro que eu li que você tá na tua lista? Ah, Jesus. Agora eu tô A pessoa tá desesperada. Agora toca a música daquela da Avenida Brasil e vai. Pá. Deixa eu abrir a lista aqui, então, peraí. Ai, meu lista de Deus. desejos. Ai, meu Deus do céu, a pessoa muito chata. Vou me perguntar isso tudo. Ajuda também. Ela que revela o bagulho na frente de todo mundo aqui. Xerife, não foi? Pode falar, foi um cowboy pro xerife. Fala, assume Não, não foi essa porra, não. Eu dei amor à minha vida. Para, o livro é bom. É bom pra tacar fogo na fogueira do. Assume, não. Vê que a gente tem Tacar fogo numa fogueira, assistir queimar e fritar marshmallow, essa merda. a gente tem uma passiva tóxica, porque o outro cara lá, ele é uma passiva tóxica totalmente. Você acha mesmo que eu tenho paciência pra isso, Yasmin? Ameaça o cara vai terminar com ele, ele chega na calma assim. Você acha mesmo que eu tenho paciência pra isso? Olha bem pra minha cara. Você fez isso, tá vendo essa arma na tua cabeça? Não vai terminar comigo, não. Senta aí. Você vai ficar aqui. Não vai, não. Não. Senta aí. Não tô nem aí. Tá louco? Você tá louco? Tá louco? Eu deixei você terminar comigo? Não deixei. Vai ficar comigo. Ah, vamos falar. Vou falar o nome do livro pra ela parar de encher a porra do meu saco. É O Amor nos Tempos do Ouro, da Marina. Ai, esse livro é muito bom. Amiga, você vai gostar. Esse livro é muito bom. Não, como você não botar na tua lista? Ela fala desse livro todo dia. É todo dia. Ó, você vai gostar porque ele não é romance de época, ele é romance Não, histórico. porque, tipo Bom, assim, esse é um livro cujo título eu não toleraria, não por ele ser ruim, não é um título ruim, mas ele é um título que não me diz nada. Ele é um título que, tipo, é o amor nos tempos do ouro. Isso pode ser uma história sobre uma pessoa muito rica que se apaixona por uma pessoa muito pobre. Isso pode ser uma história de uma pessoa que se apaixona por um minerador de ouro. Isso pode ser uma história... Pode ser 500 histórias. Pode ser saído literalmente de Barbie, a Princesa e a Plebeia, porque eles estão sem o reino tá falido. Sim, também, mas, pô... E, tipo, eu prefiro títulos que são mais diretos. Sim, certo? entendi. Então, por isso que esse título poderia me afastar. Mas, tipo, tem outros títulos dela que eu não tenho o menor interesse em ler e eu vou descartá-los de cara. Exemplo, Ao Gosto do Chefe. Ah, quero ler. Esse título acaba com a minha raça. Eu me interessei. Ai, esse é legal, tipo amiga. de título que eu falo assim, mano, ao mesmo tempo que isso poderia ser um romance erótico, isso poderia ser um conto sobre canibalismo. Ele é um conto erótico, Fica ali, ó. que é uma empresária. Ela é uma empresária que ela descobre que ela tá com um problema de saúde e ela precisa de como é que fala? Um menu específico para ela comer. Aí ela não tem tempo de cozinhar e ela contrata esse cara para ser o chefe dela. O chefe de cozinha dela. Olha só, esse Ao Gosto do Chefe, esse título me remete a reality show de cozinha. Aí me vem... E, tipo, também me remete à história de, tipo, cara, eu vou comer essa mulher de garfo com o molho da casa. Meu Deus, virou jantar secreto. Entendeu? Virou jantar secreto pra mim isso aqui. Não, olha só, não gostei disso. Olha só, tem uma reclamação. Parece que ele vai cozinhar ela ao gosto dele. Não faz sentido. Marina Carvalho, me desculpa. Eu sei que o amor é essa intenção, que a minha cabeça é um negócio... Eu tenho uma reclamação. Mas não me ajuda. Esse teu título não me ajuda, cara. Amiga, esse é melhor. Tem piores dela. Um dorama para chamar de mil.
Esse é não, ruim. isso aí é de praxe. Isso aí é praxe. Mas esse é ruim. O livro é bom, mas nossa, a capa é péssima, é muito feia, amiga. Isso aí é qualquer coisa. Isso aqui é qualquer coisa. Sim, eu achei fofo. Sei lá, eu achei fofinho. Eu não leria, mas achei fofinho. É bem legal, amiga. Ela é fotógrafa e lutadora e ela acaba virando guarda-costas do mocinho que ele é pintor. Olha só, calma aí, deixa eu fazer minha reclamação. Vocês estão fazendo reclamação aqui. Olha só, eu tenho a reclamação de que, assim, eu fui ler o livro lá que eu falei que queria ler livro coisa de chefe de cozinha. E, assim, na teoria era pra ser chefe de cozinha, só que a protagonista é atriz. E o cara também é ator. E eu tô assim, por que você fala de coisa de chefe de cozinha, moço? Eu quero mais. Olha só, ouvintes Pelo escritores. menos é o papel que eles estão interpretando, é isso? Não, que ela tá se aposentando, tipo, da carreira de atriz, tá querendo abrir uma doceria. Uma doceria, enfim. Então no fim das contas ela vira uma chefe de Não, tipo, eu parei. Ficaram fotos que eles estavam juntos. A namorada dele terminou com ele pra ficar com o melhor amigo dele. Ele soube disso pela mídia. E aí ele fala que vai estar com ela pra namorar. E aí ele. Eu larguei o livro depois disso. Mas assim. Tá bom, então. Olha só, autores que estão nos ouvindo, por favor, alguém escreve um livro, um Masterchef, um romance no Masterchef, é só isso que eu tô querendo na minha vida. Romance no Masterchef. Eu acho que a Yasmin tá querendo se apaixonar pelo novo Eleanor Ramsey. Eu acho que ela tá querendo se apaixonar pelo Fogaça. Pode ser também. Não, eu não gosto de Fogaça muito não. Mas não sou. Mas porque você tem que pensar assim, amiga, se a pessoa vai fazer um romance meio Masterchef, aí ela colocar que o cara é o jurado e a menina tá na competição, o cara vai ser um Fogaça, não vai ser um Jacan. Ou vai ser o Ramsey. Em nenhum momento eu falei ser o jurado. Eu estou falando entre rivals to lovers, entendeu? As duas pessoas são candidatas. Cara, alguém, pelo amor de Deus, faz um estudo psicológico, me explica por que a Yasmin tem essa mania horrorosa de querer ler toda hora a mesma coisa e sempre são pessoas que estão brigando uma com a outra e depois se apaixonam. É porque eu acho bonito. Eu acho bonito o ódio. Eu vou morrer e não vou entender isso. Bonito. Freud explica. Será que ele explica mesmo? É divertido. Porque tem coisa que nem ele. Tem coisa que nem ele consegue, tá ligado? Olha só, é igual vinho. Saber apreciar, entendeu? Vocês não sabem apreciar um bom Rivals to Lovers, entendeu? Vocês não sabem. Pra quê? Porque é divertido, é bom, é legal. Aonde? É muito divertido, tá bom? Enfim, eu já tenho meu apelo, já fiz a minha rogatória nesse podcast, tá? Por favor, alguém escreve Rivals to Lovers no Masterchef. É só isso pedindo, por favor. Enfim, eu posso encerrar agora. Tá Pode. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do Entre Sumares Cast. Eu vejo vocês na próxima semana e até lá. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.